Bom, pessoal, falando agora um pouco aqui sobre engenharia reversa de produtos da internet, tá? Não necessariamente você precisa ter um produto na mão ou escanear ele para você conseguir reprojetar aquele produto ou ter uma versão muito semelhante à que já existe. E isso serve aí tanto para você projetar suas peças ou para você projetar peças para venda, copiar produtos e etc. Que a engenharia reversa nada mais é do que recriar alguma peça que já está, que ela já existe, né? Então é o seguinte, aqui hoje eu vou mostrar para vocês o que eu penso quando eu preciso reprojetar uma peça que ou eu tenha ela na mão ou eu não tenha ela na mão. Você já precisa identificar curvas, geometria, recursos utilizados no software para fazer aquele modelo se tornar igual do físico para a realidade ou de uma foto como essa para a realidade, tá? Então, o produto da vez, digamos assim, vai ser esse scoop, se não me engano, essa saída de ar da Ranger Raptor, tá? E nesse vídeo eu quero deixar claro como eu analiso esse produto antes de modelar ele. Então isso vai ser uma série de aulas que vai ter lá no curso Master 3D. Se você tiver interesse e quiser aprender mais sobre engenharia reversa ou gosta da forma como eu ensino, vou deixar o link aqui embaixo, né? Esse vídeo vai tanto para o YouTube como lá para o curso também, beleza? Quem já tem o curso já está assistindo pelo ambiente, né, do curso, então não precisa, obviamente, acessar link nenhum. Então aqui, ó, a gente tem esse scoop e a gente já tem aqui embaixo as medidas dele. Normalmente os produtos que você vai comprar, vai adquirir ou quer projetar que já exista, se já estiver vendendo, ele já tem as medidas maiores, digamos assim, as maiores dimensões. Claro que não vai ter a dimensão desse vinco, né? Não vai ter esse espaçamento, só que com as maiores dimensões a gente já consegue achar as outras dimensões, tá? Então, basicamente, o que eu faço aqui, olha, quando eu vou remodelar algum produto que já existe. Vamos pegar essa foto aqui. Como eu disse para vocês, eu identifico quais comandos eu vou precisar utilizar lá no software para gerar essa peça, né? Então, fazendo a análise dessa peça aqui, para a gente gerar esse produto lá no ambiente tridimensional, no ambiente virtual, eu já identifico, por exemplo, que aqui, ó, eu tenho um chanfro, tá? Isso são comandos que vocês já têm que ter em mente, olha, para projetar a sua peça. Então, anteriormente ao projeto, você já precisa bater o olho e falar, olha, essa descida lateral, ela pode ser feita, por exemplo, por um chanfro, que ele tá... Deixa eu desenhar um quadrado aqui, ó, para mostrar para vocês, estrudado. Pronto. Então, o seguinte, como eu tenho nessa peça essa descida aqui, ó, eu já identifico que essa descida é esse recurso. Então, se eu clicar aqui do lado, olha, ele vai descer a peça daquele jeito que está lá. Então, opa, eu já matei um recurso que aqui é o chanfro. Beleza? Eu já identifico também que isso aqui, ó, é um corte estrudado. Provavelmente, como eu tenho uma altura diferente aqui, ó, eu tenho uma altura provavelmente de uns 13 milímetros aqui, provavelmente quando foi feita essa peça, o cara fez um quadrado aqui, estrudou ele daqui para lá, beleza? Como isso? Olha, ele tem essa peça, provavelmente fez um quadrado aqui, ó,
extrudou ele daqui para lá, certo? E esse recurso, ele chanfrou as laterais. Então, todo esse conhecimento, essa noção... Peraí. Toda essa noção, olha aqui, o mesmo recurso lá do desenho, tá vendo? Toda essa noção você precisa ter para projetar a sua peça. E isso é com a prática, não tem como você decorar tudo para bater o olho e saber. Na prática, você vai aprendendo, você vai entendendo, você vai errando, você vai acertando, tá? E essa vai ser aí uma das muitas aulas que eu vou lançar sobre reprojetos de peça de carro para você vender, para você fazer para o seu carro ou para qualquer finalidade que você queira utilizar. Um outro recurso que eu vejo aqui, olha, é esse rebaixo aqui, tá vendo? Ele tem uma bandeja rebaixada bem nesse ponto. Então, quando eu for projetar, eu já vou fazer um corte aqui e vou fazer um rebaixo dessa peça para ter essa bandeja aqui embaixo, certo? Outra coisa que eu percebo nessa foto também é que aqui também tem um chanfro. Aqui tem outro chanfro, aqui tem outro chanfro, tá vendo? Leandro, por que não é fillet, por exemplo? Aqui nós temos a opção de fillet. Por que não é fillet? Porque o fillet arredonda a peça. Então, eu percebo que existe sim um fillet, mas ele tem chanfro aqui e ele tem, deixa eu mudar a cor aqui, ó, um fillet só arredondando essa borda inteira aqui para quebrar a quina, entendeu? Então você já vai sacando todos os comandos que tem nessa peça que alguém projetou para você reprojetar ela. Quando você já sabe de cabeça, só de olhar, o que a pessoa fez para projetar essa peça, já facilita muito sua vida, tá? Muito mesmo, porque aí você só vai lá no programa que você tiver projetando e procura os mesmos nomes, porque é fillet aqui no SolidWorks, é fillet lá no Fusion, é fillet... só um minuto, pessoal. É fillet lá no qualquer outro software de modelagem, tá? Sempre são os mesmos comandos, beleza? Outro comando que eu já identifiquei aqui, ó, ele tem um retângulo com uma medida variável, ó. Ele começa menorzinho aqui e termina maior aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Vou desenhar uma espécie de um triângulo e vou extrudar ele para cima, para me dar esse mesmo aspecto triangular, digamos assim, né? Que tem a frente menor e a base maior. Não é bem um triângulo, mas é um vinco com medidas diferentes, beleza? A gente tem, como eu disse, as informações aqui, ó, da peça. Então eu já tenho a largura dessa peça e o comprimento dela, né? A gente não vai ter a altura dessa peça, então no olhômetro aqui, ó, a gente vai ter que definir a altura dessa peça, mais ou menos quanto ela vai ter, beleza? Espera aí, deixa eu pegar um outro print aqui para mostrar. Então aqui, ó, caneta azul. Aqui eu deduzo que ela tenha mais ou menos uns 12 a 15 milímetros e aqui uns 5 milímetros mais ou menos, tá? Então, tendo essa medida e tendo a altura, eu já consigo modelar a peça toda. Nessa foto aqui já dá pra gente ver que aqui é bem menor, né? E lá no final ele abre, tá vendo?
Um outro recurso legal por essa foto que dá para ver também é que ele fez um chanfro aqui, ó, nessa orientação, ou nessa orientação, cortando a peça, só que ele termina nessa posição, tá vendo? E essa parte da bandeja, que eu vou desenhar em outra cor, do scoop, não sei o nome, peraí, vermelho. Essa parte aqui é toda reta. Olha aqui nessa foto sem rabiscar. Tá vendo que tem uma quina aqui? Então o chanfro é daqui até aqui nessa direção. Entendeu? Outra coisa que a gente consegue analisar aqui. Ele tem esse chanfro em azul nessa posição, como se fosse uma entrada de ar aerodinâmica, digamos assim. Mas a gente percebe que essas barras não seguem o mesmo corte do chanfro. Então eu já tenho em mente que primeiro eu preciso fazer esse chanfro, depois eu preciso fazer as barras, porque se eu mandar um chanfro daqui para lá com as barras já construídas, eu vou cortar elas também. E eu não posso cortar elas. Tá vendo aqui, ó? Ela tem outra geometria. Deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor para mostrar para vocês. E lembrando, eu não tenho esse produto em mãos, tá? Eu não tenho esse produto em mãos e a gente vai modelar ele, vai mandar para impressão 3D, vai imprimir e vai fazer o teste, beleza? Então eu não vou ter aqui, ó, mas claramente nessa foto, tá vendo? A gente tem essas garras aqui, se é que podem se chamar de garras, ou as aletas, acho melhor esse nome, as aletas transpassando o chanfro, tá? Então, pessoal, basicamente é essa análise que eu faço antes de reprojetar alguma peça. Eu já identifico mais ou menos as medidas, mais ou menos os chanfros e os recursos que precisam ser feitos, tá? Um outro recurso legal aqui também que eu utilizo, que é rústico, digamos assim, deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá na minha tela secundária. Só um minuto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu ainda não me enviei. Eu quero mostrar para vocês. Vou me enviar agora aqui. Eu quero mostrar para vocês como que... Peraí. Aqui, ó. Como que eu faço o teste. Aqui é meu carro, tá? E o que que eu fiz? Eu recortei uma folha A4 na mão mesmo, 100% manual, para colocar mais ou menos o tamanho da peça aonde ela vai ser instalada. Por quê? Eu consigo ter uma noção dessa peça, tá vendo aqui, ó? Se vai ficar legal ou não, se a medida é mais ou menos essa, se eu preciso aumentar ou diminuir essa peça. Por que isso, Leandro? Porque é muito mais fácil eu ter uma noção visual de uma coisa física na mão do que eu ter uma noção tridimensional num espaço infinito, que é onde eu projeto a minha peça. Então, por exemplo, se minha peça está aqui, ela está imensa. Mas se eu fizer assim com ela, ela está uma micro peça. Então eu não consigo ter 100% de ideia de uma peça tridimensional, a não ser que eu tenha o escaneamento do meu modelo ou de onde ela vai estar instalada para olhar toda a peça, olhar o meu projeto, uma encaixada na outra, eu falo assim, ficou legal, ficou simétrico. Com o escaneamento dá para você ter uma noção muito maior sobre o projeto que você está fazendo, mas a noção definitiva mesmo, completa, para você falar ficou bom ou não ficou, projeto está aprovado ou não, precisa alterar ali ou aqui, é só quando você pega a peça na mão, tá? Então, olha, a gente estava olhando lá e a gente já fez aí todas as análises básicas dessa peça, né? Das geometrias, da forma como ela é construída e etc. Para a gente fazer o que agora?
pegar essa foto, que é uma foto superior, jogar para o SolidWorks ou para o modelador que você estiver utilizando para começar a modelar em cima dessa peça. Então, utilizando as medidas de 230 milímetros por 175, eu vou fazer essa base dessa mesma forma, né? Como isso? Jogando ela aqui, ó. Espera aí. Deixa eu pegar ela aqui, não passar o mouse por cima. Vou salvar na minha área de trabalho, salvar em imagens aqui, ó. Salvar em vídeos. E aqui no SolidWorks, a gente pode excluir isso tudo. Vou pegar o plano frontal, vou adicionar minha foto, tá? Vídeos. E pronto. Aqui eu vou começar a modelar minha peça. Ele está falando que de ponta a ponta aqui, ó, de ponta a ponta tem 230 milímetros. Então aqui vai ter 230 milímetros e eu já posso começar a modelar em cima dessa peça. Então, pessoal, basicamente, engenharia reversa começa pela análise do produto. Olha, identifica, analisa, percebe, repara, vê até se você vai conseguir executar aqueles comandos, entendeu? Se aquilo é familiar para você. Por exemplo, tem geometrias que eu não faço, tá? Por quê? Porque se eu bater o olho e não conseguir identificar por qual comando que eu vou permear no software para realizar aquela geometria, significa que aquela geometria eu não sei fazer, tá? Então, você pode estar no ponto que não está sabendo fazer nada ainda e aí tem que voltar lá no básico do curso para poder entender esses comandos um a um. Você pode estar no intermediário, onde você sabe fazer isso, ou você pode estar no avançado, que é com outro software, com geometrias orgânicas, digamos assim, que não são de peças mecânicas, e vocês sabem, aqui não é o foco do meu conteúdo, tá? Sempre peças mecânicas, é tudo que eu ensino a fazer, modelar, olhar tolerâncias e etc. Beleza? Então, uma breve introdução para eu utilizar esse vídeo tanto aqui no curso para vocês que já são meus alunos, quanto no YouTube para te mostrar aí o início de tudo, beleza? Nem sempre é necessário ter um scanner 3D e vamos seguir agora para a próxima aula para a gente projetar essa peça aí, e aí vai ser interno do curso, né? Exclusivo para os alunos que já estão assistindo, para a gente fazer esse modelo e finalizar ele. Depois eu posto um videozinho curto no YouTube do desfecho para quem está me seguindo por aqui também.